gente abre o programa de hoje com um plantão de dúvidas mesmo, porque a gente vai receber mais uma vez o ginecologista, doutor Alessandro Neves. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, tudo ótimo. Vamos falar de dores hoje, de corrimento vaginal e das principais dúvidas de consultório aí desse assunto, né? É isso aí. Bem-vindo, sempre um prazer tê-lo. Vou sentar aqui ao lado. E, doutor, sabe o que eu acho interessante? E aí, claro, o pessoal de casa vai participar, a gente já separou essas principais dúvidas e perguntas, mas é sempre recorrente. Embora a gente toque no assunto da questão do corrimento e dessas questões femininas, por mais que a gente saiba, difícil quando acontece a gente ter uma ideia, né? E muitas vezes a gente acaba tendo mais preocupações e às vezes a coisa é simples, ou muitas vezes o inverso. A gente acha que é algo simples, mas que de fato já merece uma atenção, né? É verdade. Uma das grandes preocupações das mulheres que têm corrimento é se elas têm, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível. E a maioria das vezes isso não é. O que às vezes a gente esquece é que existem várias bactérias, vários micro-organismos que habitam a vagina, o intestino e o trato urinário de todas as mulheres. E o que é importante? Que exista um equilíbrio. Essas bactérias, esses micro-organismos, eles normalmente devem funcionar como defesa para o organismo da mulher. Tá. E muitas vezes quando esse equilíbrio é desfeito, normalmente uma queda de imunidade, quando a gente não se alimenta direito, não tem o hábito da atividade física, por isso que as suas pautas hoje são ótimas, tem a ver com o que a gente está falando. Você pode ter esse desequilíbrio, queda de imunidade e às vezes um fungo ou uma bactéria que deveria estar ali para defender o corpo da mulher, acaba causando um corrimento. Tá aí, então vamos começar já com as principais dúvidas. A gente separou algumas e espero, né, de vocês ao vivo no @VocêBonitaTV. Primeira dúvida na tela. Quais os tipos, então, de corrimentos? Bom, eu acho que o que preocupa mais e que incomoda mais a mulher é a candidíase, que dá aquele sintoma de coceira, muitas vezes até a mulher tem que procurar um pronto-socorro, o tamanho é um incômodo da candidíase, né? O principal sintoma realmente é essa irritação, fica tudo vermelho, não consegue nem colocar uma calcinha, então esse talvez seja o corrimento que mais importuna. Tá. E o fungo, que é o causador da candidíase, ele é um desses micro-organismos que estão ali habitualmente para defender. E eles, quando você faz um tratamento, o fungo ele não desaparece, ele fica numa forma como se ele estivesse hibernando. Ah, entendi. E a imunidade do organismo deixa ele hibernando. Quando tem uma queda de imunidade, aí o fungo desperta novamente para causar esse sintoma. Então, além do acompanhamento do tratamento, muitas vezes uma alimentação, por exemplo, uma das coisas que a gente pode colocar é fazer manipulado o óleo de orégano, por exemplo, óleo de coco, que ajuda a melhorar essa imunidade, a cúrcuma, que também tem uma ação de melhorar a imunidade vaginal, e os probióticos, a gente usa bastante, porque a gente até trouxe esse exemplo, Mostra porque aqui a gente pode ver um esquema, né, da vagina e do útero, e o intestino está bem próximo, assim como a uretra e a bexiga. Então é importante que haja um equilíbrio também das bactérias que que habitam no intestino, porque se esse desequilíbrio estiver acontecendo aqui, é muito fácil da infecção passar para a vagina. Entendi. Então hoje, na questão de prevenção, a gente trabalha muito com a questão dos probióticos e oferecendo alimentos, e às vezes a gente pode até manipular, que melhorem a imunidade como um todo, mas especificamente da parte vaginal. E é por isso, então, que muitas mulheres têm a candidíase de repetição. Por essa questão de imunidade baixou, o fungo está lá, o fungo está presente. Exatamente. Agora, tem tratamentos também que podemos usar antifúngicos? Porque sempre quando a gente fala dessa questão, né, como um tratamento ligado diretamente a isso, tem que ter muita cautela, né? Não é algo que pode ser usado assim com frequência, né, doutor? Explica pra gente por quê. Bom, a gente tem que evitar sempre que possível a automedicação, isso é uma coisa muito perigosa, e os antifúngicos, eles são antibióticos, né? Então ele é um antibiótico contra o fungo. Tá. E se for usado indiscriminadamente, qual é o problema? Você pode não tratar aquela infecção por aquele fungo, e você pode criar resistência. Numa próxima vez que tiver candidíase, aquele remédio já não vai mais fazer efeito. Entendi. Então é muito importante a consulta com o médico ginecologista para poder prescrever o melhor remédio. A automedicação nunca deve ser usada. Perfeito. Vamos então para a perguntinha, olha lá, mais uma.
Corrimento vaginal pode causar dor? Não é o usual, não é o comum, mas algumas vezes pode. Algumas bactérias, que não são as mais comuns, elas às vezes não ficam na vagina. Elas podem ascender para o útero, podem inclusive ir para as trompas, ovários e até entrar na cavidade abdominal. Tá. Se isso acontecer, aí sim o quadro de dor ele é frequente, é importante. A maioria das vezes as mulheres não conseguem ter relação sexual porque incomoda demais. E quando elas vão no consultório, até o exame físico ele é difícil porque a dor realmente incomoda bastante. Então, não é comum, mas alguns tipos de corrimento podem ter dor. E é fundamental passar com o ginecologista. E nesse caso, é um caso que a gente pode dizer que seja um pouco mais grave até, por ter a dor presente, então que não ocorre sempre, já é um caso de infecção, então que muitas vezes pode trazer outras coisas, febre, enfim, outros problemas também identificados? Esse é o quadro. Geralmente, quando tem dor associado, você tem toda a razão, os quadros são mais graves e se não for tratado adequadamente, se isso for deixado para depois, os casos podem piorar. Algumas situações até a infecção pode ser tamanha que pode formar até pus dentro da cavidade abdominal. Uau. E o tratamento tem que se dar através de internação e muitas vezes até de cirurgia para limpar todo esse pus dessa infecção do abdômen. Então a gente tem que ficar bem atento quando o corrimento ocorre junto com a dor abdominal. Geralmente no pé da barriga, né, embaixo do ventre que a gente chama. Como é que a gente identifica esse corrimento, então, doutor, para procurar ajuda? Se num primeiro momento ele vem sem dor, então ainda não é tão grave, né? O quadro ainda tá mais tranquilo. A gente tem que notar o quê? Né? A gente vai notar alguma coisa na calcinha, além dessa coceira e o desconforto? Essa pergunta é muito importante, porque a vagina ela é um órgão glandular, então ela produz secreções sempre. Então, algumas mulheres têm uma produção maior e não significa que é uma alteração. Tá. Então, se for um corrimento leve, sem coceira, sem cheiro forte, transparente normalmente, é uma secreção vaginal normal. Tá. A gente precisa se preocupar quando essa secreção for ou de cor amarelo esverdeada, ou acinzentada, ou a da candidíase que parece leite coalhado. Tá. Às vezes com cheiro bastante forte que incomoda e a coceira. Então aquela secreção transparente que não coça e não tem cheiro forte, essa não precisa se preocupar. Ela inclusive é uma barreira, né? Ela é para nossa proteção. Exatamente. Né? Então forma ali, porque a gente tem que lembrar que a vagina ela é ácida. O pH vaginal ele é ácido exatamente para proteger a vagina. E às vezes, para que esse pH fique ácido, a vagina precisa dessa secreção. Então, uma secreção clara que não tem outro incômodo, não precisa se preocupar. Tá aí. Vamos para a próxima perguntinha. O uso de absorvente diário pode causar corrimento? O uso do absorvente diário não pode causar o corrimento, mas o que atrapalha é que a gente deveria deixar sempre a vagina respirando. Então, se você tem alguma secreção maior e você gosta de usar o absorvente diariamente, ele não vai necessariamente te trazer problema. Mas a dica que eu sempre dou é, sempre que possível, você deixar a vagina respirar. Então, quando você está em casa, obviamente, se você tiver um vestidinho que você gosta de usar, uma saia, uma camisola, ficar sem calcinha e deixar essa ventilação o máximo possível, né? Então, o ideal seria que sempre as mulheres usassem vestido ou saia. Mas como no nosso dia a dia, muitas vezes você usa uma calça, estando em casa, é essa a dica que eu dou para aliviar principalmente o fato das mulheres que gostam de usar o absorvente diário. Até porque, doutor, o fato de usar o absorvente então, para controlar o problema do corrimento, né, e diminuir o desconforto, propicia um ambiente favorável para esses bichinhos, né? Exatamente. Ele vai evitar um constrangimento, mas não vai melhorar e também pode, às vezes, piorar o problema. O problema tá aí. Vamos já colocar a perguntinha do público? Já chegou a tela. Obrigada, Cláudia. Um beijo para você. Usei sabonete caseiro para tomar banho. Depois disso, sinto a minha vagina vermelha e com algumas bolinhas brancas. A causa foi o uso do sabonete? O sabonete caseiro, às vezes a gente não sabe exatamente o que tipo de substância vai. Então,
pode ser que você coloque alguma substância sem que você saiba que você é alérgica. Entendi. Então a recomendação é sempre usar um sabonete neutro. Aqueles sabonetes íntimos podem ser usados, não causa problema nenhum. Qual é a única atenção que se deve ter? No rótulo, deve-se pesquisar por aqueles que não são bactericidas, que não matam bactérias. Porque às vezes a gente acha, bom, vai matar as bactérias, vai ser bom, mas a gente tem que lembrar daquelas bactérias que são as defesas do organismo. Então a gente tem que olhar no rótulo aqueles que são não bactericidas. Não sendo bactericida, pode usar normalmente os sabonetes neutros quaisquer. Então, no caso dela, até nem deve ter uma relação com corrimento, mas com uma alergia possível. Provavelmente. Ainda mais se você faz um sabonete caseiro e você quer dar uma cor. Normalmente os corantes, eles causam muita alergia na mucosa vaginal. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Nem sempre o sabonete caseiro é neutro. Ele acaba não sendo ácido ou às vezes alcalino, que prejudica a flora vaginal, então a gente tem que ter cuidado com o sabonete caseiro. Aí, que foi o que minha diretora falou, pode mudar, pode ficar mais, mudar o pH mesmo, Exatamente. Né? Então tem que tomar cuidado. Vamos lá, mais perguntinha, quem escreveu pra gente? Obrigada, Maria José, um beijo pra você. Podem falar sobre outro tipo da Cândida albicans? Dizem que é muito difícil de tratar. A Cândida albicans, né? Albicans é um fungo, né, que é a causa mais comum da candidíase. Mas algumas mulheres podem ter, de fato, uma infecção com outro tipo de cândida, que não é a albicans. E, de fato, esse outro tipo de fungo, ele é mais resistente aos tratamentos habituais. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico, não tem outro jeito, precisa ir no ginecologista para a gente fazer o diagnóstico desse outro tipo e entrar com uma medicação específica para isso. Normalmente, quem tem esse tipo de cândida não responde aos tratamentos convencionais. Perfeito. Vamos lá, mais perguntinhas do público. Aproveitem, estamos ao vivo. Obrigada, Joana, um beijo para você. Banhos de assento são recomendados? Essa pergunta é importante. Né? Podem ser usados para aliviar os sintomas. Não vai tratar, mas pode aliviar. Por exemplo, a cândida, o fungo, gosta de mais acidez ainda. Então, normalmente, quando tem candidíase, a vagina está mais ácida do que normalmente estaria. Então, uma coisa que alivia o sintoma é fazer banho de assento com bicarbonato de sódio. Porque o bicarbonato de sódio vai aumentar o pH e o fungo não gosta de pH ácido. Não vai tratar, como eu falei, mas alivia bem os sintomas. Então ele pode ser usado, mas junto com o tratamento que o médico for prescrever. E o que a gente não pode colocar nesse banho de assento, doutor? Porque eu já vi algumas coisas, por isso que eu estou te perguntando. Uma coisa que a gente vê bastante é vinagre, por exemplo, no banho de assento não deve ser usado porque o vinagre é ácido, né? Então ele vai acidificar mais, principalmente no caso da candidíase. Então, ou você vai usar um banho de assento, no caso da candidíase, com o bicarbonato, ou o próprio médico pode prescrever algumas que são específicos para isso, vendido em farmácia. Então, normalmente a gente não recomenda nada caseiro, exceto bicarbonato de cálcio. Eu já ouvi até daquele, tem os lactobacilos, que você colocaria. Só que tem açúcar na composição, então, né, você pensa nos lactobacilos, só que daí é um banho de assento que vai com açúcar junto, que também pode ruim, piorar. Né, doutor? E quem tem diabetes é um risco maior ainda, porque a diabetes favorece as infecções. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá aí. Mais perguntinha na tela. Obrigada, Marina. Um beijo pra você. Estou com hemorroida há 8 dias, passando pomada no local. Ela irá embora sozinha ou devo procurar um médico? Banhos de assento são eficazes? Olha, para hemorroida, banho de assento só vai aliviar sintoma. Precisa ir no médico, aí nesse caso é o proctologista, o especialista indicado. E o tratamento da hemorroida às vezes se dá com medicamento, mas às vezes precisa de procedimento cirúrgico. Então, sem dúvida nenhuma, precisa ir ao médico. Porque como se fosse uma cauterização no local. Pode ser feita uma cauterização e se for uma hemorroida mais grave, precisa, que é uma veia que fica bloqueada, precisa fazer a retirada dessa veia. Então, o banho de assento não vai resolver a hemorroida, não vai resolver. O ideal tem que procurar ajuda, né? Porque vai piorando. Vai piorando. Se em 8 dias não diminuiu nenhum sintoma e não reduziu. E a hemorroida dói, incomoda demais. Então o banho de assento pode aliviar, mas não vai resolver. Tá aí. Vamos para a perguntinha, então, que a gente deixou aí como as principais perguntas ligadas a esse assunto. Olha lá. O sabonete íntimo ajuda a não ter corrimento?
Ele é um fator a mais. Eu acho que é importante, como eu falei, o não bactericida. Ele pode ser usado diariamente junto com o seu sabonete neutro, mas ele é apenas um fator a mais. Então, se a gente só fizer isso, não vai resolver. É importante estar dentro daquele contexto. Alimentação saudável, uma alimentação que procure aumentar a sua imunidade, atividade física, cigarro atrapalha demais, então diminuir, se possível, e parar o tabagismo. Então essas medidas gerais de imunidade, e o estresse, por exemplo, também é outro fator que atrapalha demais, né, no nosso ritmo de vida. Então você precisa atacar em todo o contexto. Se a gente só focar no sabonete íntimo, só isso não vai prevenir. E, doutor, infecção urinária, né, no caso, nas mulheres, está associado muitas vezes a um início com um quadro de corrimento, ou antes uma infecção urinária e na sequência um corrimento, ou são coisas isoladas? As duas coisas podem acontecer. Problemas totalmente separados, mas podem vir juntos também. E os sintomas às vezes confundem. Então você pode ter, por exemplo, muito ardor por causa de uma infecção urinária junto com a ardor da candidíase. Por isso que é muito importante a consulta ginecológica para diferenciar o que é o quê. Mas os órgãos são muito próximos, como a gente viu aqui, então a gente precisa estar de olho. Qualquer sintoma relacionado ao intestino ou ao trato urinário, a gente precisa sempre estar de olho e inicialmente é o ginecologista para a gente investigar. Porque todas, né, aparecem quando tem um gatilho de uma baixa imunidade. Exatamente. E que, se a gente for prestar atenção no início, muitas vezes o estresse é o primeiro deles, né? E aí vai em cascata. Não, a infecção urinária ela é muito mais comum nas mulheres, porque a uretra do homem, ela é longa. A mulher tem uma uretra de 3,5 a 4 centímetros. Então, a distância entre o meio externo e a bexiga é muito menor. Então, propicia de fato a que a mulher tenha mais episódios de infecção urinária. Tá aí. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Andréia. Um beijo pra você. Vou dar os parabéns pra ela. Acabou de ser mamãe. Ela me escreve sempre nas minhas redes sociais. Mamãe de 3, hein? Beijo, viu? Quando a mulher é diagnosticada com candidíase, o parceiro também deve tomar antifúngico? Essa pergunta é maravilhosa. Essa é uma pergunta boa porque traz preocupação para muitas mulheres. E apesar da gente ver isso com uma certa frequência, normalmente não há necessidade do tratamento do parceiro, porque não é uma doença sexualmente transmissível. Então o fungo ele já faz parte da flora vaginal. Então, a não ser em situações muito específicas, não há necessidade de tratar o parceiro. Você só trata o parceiro quando você está diante de uma doença que existe a transmissão sexual. E são poucos os corrimentos que são transmissíveis sexualmente. O mais comum, que é a candidíase, não é. E um outro tipo de corrimento que é causado por uma bactéria que chama Gardnerella, que é muito frequente, também não é. Então, a maioria das vezes não há necessidade de tratar o parceiro. É porque a gente tem a sensação que, então, com o ato, né, com a relação sexual, o parceiro vai devolver o fungo. O fungo. Né, ou a bactéria. E no caso, como você explicou, ela está no nosso corpo, só que ela fica ali paradinha, inativa. Exatamente. Quando cai a imunidade, ela ganha força. Exatamente. É nesse sentido. Nesse sentido. Tá aí. Mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Gina. Um beijo pra você. A infecção urinária pode também vir acompanhada, então, de candidíase ou vice-versa, que foi aquilo que eu te perguntei. O que é mais comum? Iniciar com um quadro do corrimento ou iniciar com um quadro da infecção urinária? O mais comum é começar com o corrimento. Então, a paciente normalmente acaba se queixando de ardor, a candidíase é o exemplo principal, e depois ela desenvolve a infecção urinária. Então, os sintomas são diferentes. A infecção urinária, os sintomas são, você vai mais ao banheiro, que é uma defesa, para tentar limpar, então você vai muito mais ao banheiro do que costumava ir, e o sintoma de arder, né? Arde enquanto você está fazendo xixi. Só que se as duas situações estiverem graves, chega uma hora que os sintomas se confundem, e aí a gente não consegue identificar o que é o que. Mas o mais comum é começar com o corrimento e depois ir para a infecção urinária. Tá aí. Dá tempo de mais uma, olha lá. Para a gente fechar as principais dúvidas do público, quais os principais sintomas de corrimento vaginal anormal? Então é sempre bom lembrar, corrimento amarelo esverdeado ou acinzentado, que estejam em grande quantidade, acompanhado de
cheiro forte e de coceira. São essas as situações que a gente deve prestar atenção. O corrimento sem cheiro, sem coceira e clarinho, transparente, esse não precisa se preocupar. E de qualquer forma, doutor, até como nesse momento a gente está com um tempo de cuidar mais, né? Eu acho que da saúde, da casa e repensar hábitos, né? Então eu acho que esses 90 dias de tudo que a gente está vivendo trouxe essa conscientização, que é hora da gente repensar hábitos. O que você sugere como hábito, então, saudável? Além de uma alimentação equilibrada, bacana para pensar na imunidade e nutrientes, mas quando a gente está falando dessa higiene íntima da mulher, aquilo que a gente faz diariamente, o que é bacana? Isso é uma coisa super importante. Como muitas mulheres nesse período acabaram ficando mais em casa, então uma coisa importante é a higiene com sempre que você puder lavar. Então evitar o papel higiênico. Então como a gente não pode isso no dia a dia, a gente sempre orienta quem está em casa, dá preferência a lavar com água e sabonete e evitar o papel higiênico. Quem está em casa pode fazer isso. É verdade, que está no banheiro ali, né? Que sabe da limpeza, enfim, no seu banheiro. Então, fica a dica aí para todo mundo. Eu vou agradecer, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço. Super papo, sempre muito bom. Gente, não deixem os problemas se agravarem. Aconteceu, tem que cuidar, mesmo nesse momento. Os médicos estão preparados, as clínicas estão preparadas para receber pacientes com segurança, em questão, falando aí da pandemia. Tem que cuidar do outro problema, porque senão, imagina, doutor. Isso é uma coisa super importante, porque muita gente nesse período está esquecendo, só está focando no coronavírus e está esquecendo das outras situações. Sem dúvida. Isso em todas as áreas da medicina. Então a gente não pode deixar de cuidar da nossa saúde, que não é só coronavírus, né? Verdade. É só mais um problema, é o que eu falo, né? Os outros deixaram de existir. Então Exatamente. A gente tem que ter responsabilidade nesse momento também, né? De entender caso tenha algo acontecendo de errado. Eu vou deixar um contato do doutor lá no Instagram, que é o doutor abreviado, Alessandro Neves, tudo junto, doutor abreviado, Alessandro Neves, tudo junto, e um telefone que é o 93445-5007. 93445-5007. Vocês já encontram o trabalho do doutor. Doutor, muito obrigada, viu? Eu agradeço.